Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal de anatomia, sou o professor Bruno. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sistema esquelético para vocês. Então, como prometido em aula, nós estamos gravando aí o nosso segundo vídeo. O primeiro vídeo nós falamos um pouquinho sobre generalidade, alguns conceitos importantes dentro da generalidade, para que você possa entender os sistemas que nós iremos estar abordando nas nossas aulas daqui para frente. É de suma importância que você tenha o conhecimento de alguns conceitos dentro da anatomia. Então, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Dê aquele like aí e vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse sistema. O nosso sistema esquelético ele vai ser formado por aproximadamente 206 ossos em um indivíduo adulto. Por que nós falamos o indivíduo adulto? Porque numa criança, alguns ossos ainda não se fundiram, como por exemplo o sacro. O sacro no adulto ele é formado pela fusão de 5 vértebras sacrais, dando origem a apenas um osso que eu chamo de sacro. Em uma criança, esse sacro ainda não se fundiu, então ele vai ser formado ali por 5 vértebras sacrais. Se nós fôssemos definir osso, como que nós definiríamos? Então, o osso seria uma estrutura rígida, esbranquiçada e bem resistente. Separei aqui para vocês algumas funções do nosso sistema esquelético, então vamos falar um pouquinho. Eu tenho a primeira funcionalidade aqui, que é uma função de proteção, então o nosso sistema esquelético vai proteger órgãos importantes do nosso sistema, como por exemplo o nosso sistema nervoso central, que vai ser protegido ali pela minha caixa craniana, pelo meu canal vertebral. Nós temos ali a nossa caixa torácica protegendo, por exemplo, nossos pulmões e coração. Nós temos a pelve óssea também tendo uma funcionalidade de proteção para órgãos importantes, como por exemplo órgãos do sistema reprodutor e também órgãos do sistema urinário. Temos uma função também de movimento, então quando eu estiver junto ali osso, articulação e músculo, eu vou permitir movimento para o nosso corpo. Tem uma função de suporte ou de arcabouço, né? Eu vou ter suporte ali, por exemplo, para algumas musculaturas se prenderem. E uma última função, que é uma função de depósito. Então, o nosso osso ele pode servir ali como depósito de minerais, principalmente cálcio, mas a gente tem outros minerais que podem ser depositados no nosso osso. E temos uma função também de hematopoese, que é a formação de células sanguíneas a partir ali da nossa medula óssea vermelha. Galera, quando eu observar macroscopicamente o osso, eu vou ver dois tipos de substâncias diferentes. Eu encontro uma substância que eu encontro vários espaços no seu interior, tem esse aspecto meio poroso, e aí eu vou chamar de substância esponjosa, e uma outra substância, que é a substância compacta, onde nós não encontramos esses espaços. Então, macroscopicamente, o osso vai ser formado por esses dois tipos de substâncias. Todo osso, com exceção das superfícies que vão se articular, eles vão ser envolvidos por uma membrana externamente que a gente chama de periósteo. Essa membrana é formada de tecido conjuntivo e ela tem uma função importante para o osso. Nós vamos ter uma função mecânica, de proteção mecânica para esse osso. Nós temos uma função de nutrição, então essa membrana vai nutrir aqui o nosso osso, porque essa membrana é rica em vasos sanguíneos e também em nervos. E temos também uma função importante aí, que é para a fixação de tendão de músculo ao osso. E essa membrana, histologicamente, ela é dividida em duas lâminas, numa lâmina mais externa e numa lâmina mais interna. Onde eu tenho fibroblastos, que apresentam essa característica, essa capacidade de se transformar em osteoblastos. E esses osteoblastos são células que vão produzir matriz óssea. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma lesão aqui pequena no osso, nós podemos, através dessa membrana, desse periósteo, fazer ali esse reparo ósseo. Nós falamos anteriormente que o nosso sistema esquelético é formado por 206 ossos. E esses ossos, eles não apresentam o mesmo formato. Então, nós vamos classificar ele de acordo com o comprimento, a largura e a espessura. E classificamos em 6 tipos. O primeiro tipo aqui nós temos, né, o comprimento maior do que a largura e a espessura. E aí nós classificamos esse osso como osso longo. Exemplo, nós temos aqui o húmero, mas eu tenho a tíbia, a fíbula, o rádio, a una. O segundo tipo são ossos que apresentam um comprimento, largura e espessura equivalentes. E aí nós vamos classificar esses ossos como os ossos curtos. Como exemplo aqui nós temos os ossos da mão, que são os carpos, e também tem os ossos do pé, que são os tarsos. O terceiro grupo aqui são os ossos laminares, que são ossos que apresentam o comprimento e a largura parecidos, né? E a espessura não. Esses ossos laminares também podem ser chamados aí de ossos planos e de ossos chatos também. E exemplo, nós temos alguns ossos do neurônio
neurocrânio, nós temos ali, por exemplo, também a escápula sendo o osso laminar. Existem alguns ossos que a gente não consegue fazer essa dimensão, a gente não sabe se a largura, o comprimento e a espessura são equivalentes ou não. E aí nós vamos classificar esse osso como osso irregular, como por exemplo aqui nós temos as vértebras, alguns ossos também do nosso víscerocrânio. Ossos pneumáticos são ossos que apresentam no seu interior espaços, como por exemplo aqui nós temos na cabeça 4 ossos pneumáticos, que é o osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide e a maxila. E para finalizar nós temos aqui os ossos sesamoides, que são ossos que estão inseridos dentro de articulações ou por tendão de músculo ou ligamentos, como por exemplo nós temos a patela e o ocioide, que nós vamos encontrar ali na altura do pescoço, logo abaixo da nossa mandíbula. Para ficar mais didático, nós pegamos o sistema esquelético e dividimos ele em 2 grupos. Um grupo que forma o meu eixo central, que eu vou chamar de esqueleto axial, e ele tem como função proteção de órgãos vitais, como o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal, como nossos pulmões, nosso coração e como nossos órgãos do sistema reprodutor e também órgãos do sistema urinário. E eu vou dividir em outro grupo lateral que eu chamo de esqueleto apendicular. E eu vou ter o esqueleto apendicular superior e eu vou ter o esqueleto apendicular inferior, tendo como função para o nosso sistema o movimento do nosso corpo. Começando aqui pelo esqueleto axial, a primeira estrutura que nós vamos falar é a cabeça. A cabeça ela vai ser formada por 29 ossos. Eu vou ter a cabeça sendo dividida em crânio ou neurocrânio, formada por 8 ossos, e a face ou víscerocrânio, formado por 14 ossos. Nós vamos ter lá formando a minha calota craniana, o osso frontal e o osso occipital, que são ossos ímpares. Eu vou ter os ossos parietais e temporais, que são ossos pares. E eu vou ter ali na base do crânio um osso que fica anteriormente, que é o osso etimoide, e um osso que fica posteriormente, que é o osso esfenoide. Lá na minha face, eu vou ter ossos ímpares, que é o vômer e a mandíbula, e também vou ter ossos pares, que é a maxila, que é o zigomático, palatino, nasais, lacrimais, conchas nasais inferiores. Esses 22 ossos formam a nossa cabeça. Mas temos ali 7 ossos que nós estudamos quando nós estudamos cabeça, que eu vou encontrar lá na minha cavidade timpânica, que é o martelo, a bigorna e o estribo, 3 em cada cavidade timpânica, e um osso que eu encontro na região do pescoço, logo abaixo da mandíbula, que é o osso hioide. Temos aqui o neurocrânio, então vamos falar um pouquinho. Antero-superiormente nós encontramos um osso ímpar, que é o osso frontal. Posterior eu encontro o osso par, que é o osso parietal. Posterior ao parietal eu vou encontrar um osso ímpar, que é o osso occipital. E lateralmente nós encontramos um osso par, que é o osso temporal, formando a nossa calota. Formando aqui a nossa base, nós vamos ter anteriormente o osso etimoide e posteriormente o osso esfenoide. Vamos abrir aqui aspas para falar do etimoide. Algumas literaturas consideram o osso etimoide como um osso que faz parte do neurocrânio e também fazendo parte do víscerocrânio. Só se atentar para isso. Vamos começar aqui pela abertura piriforme, eu acho um pouco mais fácil. Então lá na abertura piriforme, formando o teto, eu vou ter aqui os meus ossos nasais. Dentro da abertura piriforme ou dentro da cavidade nasal, eu vou encontrar aqui na parede lateral as conchas nasais inferiores, então uma de cada lado. Entre essas conchas nasais inferiores eu encontro o osso vômer. Vou sair agora da cavidade nasal, onde eu vou encontrar lateralmente a maxila. Lateralmente a maxila eu vou encontrar aqui o osso zigomático. Vou vir aqui para dentro da órbita, na face medial da órbita eu vou encontrar os ossos lacrimais. Vou vir aqui inferiormente encontrar a mandíbula. E aí vou pegar esse crânio agora e vou virá-lo para nós observarmos a base do crânio, né? A base externa do crânio, aonde eu vou encontrar aqui o osso palatino e encontro também aqui numa vista inferior o osso vômer, quando eu encontro aqui no córtex sagital também o osso vômer. E aqui interessante, nós encontramos aqui a maxila, mais a lâmina horizontal do osso palatino, e aqui nós vamos formar o palato duro. A fenda palatina é uma fenda que nós vamos encontrar aqui, que ela não se fecha no desenvolvimento embrionário, e aí depois nós precisamos aí fazer esse fechamento. Então tá aqui um pouquinho dos ossos do víscerocrânio. Temos aí a nossa cavidade timpânica, onde nós vamos encontrar os ossículos auditivos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossos eles têm uma função importante. Então nós vamos ver que o som vai entrar aqui pela minha orelha externa, né, pelo pavilhão auricular, vai chegar nessa membrana que nós temos aqui, que é a membrana timpânica. Essa membrana timpânica, ela vai vibrar o martelo, que vibra a bigorna, que vibra o estribo. E esse estribo ele vai estar conectado ali na cóclea. E aí esses ossículos, eles amplificam esse som. E aí lá na cóclea nós vamos ter um nervo chamado de vestíbulo coclear,
coclear, que ele vai gerar a partir desse som um potencial de ação e vai levar ali para a região do nosso lobo temporal, e é junto com o parietal ali, que vai interpretar esse som para a gente. Aqui nós temos logo abaixo da mandíbula o ocioide, que é um osso sesamoide que nós estamos estudando quando estudamos cabeça, apesar dele não estar ali na cabeça. A nossa coluna vertebral, ela vai ser formada ali por 26 vértebras, por 5 regiões, que nós vamos falar um pouquinho agora. Então aqui eu tenho a minha região cervical, que vai apresentar aí 7 vértebras cervicais, de C1 a C7. Nós temos aqui uma região torácica, formada aí por 12 vértebras torácicas, de T1 a T12. Nós temos uma região lombar, formada aí por 5 vértebras lombares, de L1 a L5. Nós temos uma região sacral, formada aí pela fusão de 5 vértebras sacrais. E eu tenho uma região do cóccix, formada aí de 3 a 4 vértebras coxígenas, totalizando aí 26 vértebras. Quando eu olho lateralmente a coluna, eu consigo observar essas curvaturas, que são curvaturas fisiológicas e que são curvaturas importantes aí para que a gente possa ter, por exemplo, equilíbrio, tudo bem? Então, elas não são curvaturas patológicas. Então, vamos falar um pouquinho aí dessas curvaturas. Nós temos aí uma curvatura na região cervical, que eu vou chamar de lordose cervical. Eu vou ter uma curvatura na região torácica, que eu vou chamar de cifose torácica. Eu vou ter uma curvatura na região lombar, que eu vou chamar de lordose lombar. E eu vou ter uma curvatura na região do sacro e do cóccix, que eu vou chamar de cifose sacro-coxígena. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora de algumas patologias que podem acontecer se essa curvatura ela tiver mais acentuada do que o normal. Eu posso encontrar uma curvatura muito acentuada da região lombar, e aí eu vou chamar de hiperlordose. Eu posso ter um desvio lateral da minha coluna, na verdade isso teria que ser reto numa vista posterior ou anterior, e aí eu vou ter o que nós chamamos de escoliose, e nós podemos ter uma curvatura muito acentuada na região torácica, que eu vou chamar de hipercifose. Lembrando que a medula espinhal ela passa por dentro do nosso canal vertebral. Então esses indivíduos eles precisam fazer tratamento, porque devido a essa patologia nós podemos ali estar comprimindo nervos importantes e ele vai acabar sentindo dor. Então precisa ser tratado isso aí. Nós temos 3 tipos de vértebras. Vamos dar uma olhadinha. Temos aqui as vértebras típicas. Vértebras típicas são vértebras que possuem características em comum. Então aqui eu tenho uma vértebra cervical, aqui eu tenho uma vértebra torácica e aqui eu tenho uma vértebra lombar. E essas vértebras em comum elas vão apresentar o quê? Corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso, processo articular superior e inferior. Isso eu encontro na cervical, mesma coisa que eu encontro na torácica. Corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso e processo articular superior e inferior. A mesma coisa que eu vou encontrar numa vértebra lombar. Corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso, processo articular superior e também inferior. Encontramos aqui as vértebras regionais, que são vértebras que se localizam em cada região da nossa coluna vertebral. Como que eu vou saber que essas vértebras são regionais? Então nós temos algumas características. Aqui eu tenho uma vértebra cervical e ela é cervical porque ela apresenta no seu processo transverso um forame chamado de forame transverso ou transversário e o seu processo espinhoso ele é bifurcado. Não encontro nem forame e nem processo espinhoso bifurcado no processo transverso da vértebra torácica e não encontro bifurcação no processo espinhoso da vértebra torácica. Assim também como não encontro o forame no processo transverso de uma vértebra lombar e nem o processo espinhoso dessa vértebra lombar, ela vai ser bifurcada. Então isso é uma característica das vértebras cervicais que eu só encontro em vértebras desse tipo. Vértebra torácica, eu vou encontrar o processo espinhoso póstero inferiormente e eu encontro na parte posterior do corpo vertebral, tanto superiormente quanto inferiormente, e também no processo transverso, o que nós chamamos de fóveas costais, ou também pode ser chamado de faceta costais. Eu não encontro essas estruturas nem na vértebra cervical e nem na lombar. Na lombar, eu vou encontrar o processo espinhoso curto e quadrado. São algumas características que nós vamos diferenciar essas vértebras. Nós não podemos pegar apenas só pelo corpo vertebral, apesar de nós vermos uma diferença aqui. Então eu vou ver que o corpo de vértebras cervicais é um pouquinho menor, que de uma vértebra torácica ele é um pouquinho maior e que a lombar, esse corpo vertebral, é maior ainda. Mas temos que tomar cuidado com as vértebras de transição. Exemplo, C7 é uma vértebra de transição para T1. Então essa vértebra C7 ela vai ter corpo praticamente do tamanho da T1. Enquanto a vértebra T2
L12, que vai ser uma vértebra de transição para L1, também vai ter o corpo vertebral grande, bem próximo ao corpo de uma lombar. Então pega por essas características que nós falamos anteriormente para você. E para finalizar a coluna vertebral, nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre as vértebras atípicas. O que são vértebras atípicas? São vértebras que possuem características próprias. Então nós vamos ver que a C1, que a gente chama de Atlas, ela não possui corpo e nem processo espinhoso, como nós vimos nas vértebras anteriores, e que a C2, que é o Axis, apresenta já processo espinhoso, apresenta corpo vertebral, mas ele apresenta na região superior do corpo vertebral um processo chamado de processo odontoide ou dente do Axis. Então, vértebras atípicas são vértebras que possuem características próprias, tudo bem? E aí, para terminarmos esqueleto axial, vamos falar da nossa caixa torácica. A nossa caixa torácica vai ser formada anteriormente pelo osso externo, e esse osso externo nós vamos dividi-lo em manúbrio, corpo e processo xifoide. Vai ser formada aí por 12 costelas de um lado, 12 costelas do outro lado. Essas costelas se articulam anteriormente com o osso externo e se articulam posteriormente com a coluna torácica, com a região torácica. E assim forma a nossa caixa torácica. Nós vamos ter aí de cada lado 7 costelas verdadeiras, 3 costelas falsas e 2 costelas flutuantes. Por que são verdadeiras? Porque as costelas verdadeiras elas se articulam diretamente com o osso externo através da sua cartilagem costal. Então nós vamos ver que da primeira à sétima costela elas estão se articulando através da sua cartilagem costal diretamente no osso externo. Vamos ver aqui que a oitava, nona e décima não se articulam diretamente. Nós vamos ver que a cartilagem costal da décima se articula na cartilagem costal da nona, a cartilagem costal da nona se articula na cartilagem costal da oitava e a oitava se articula na cartilagem costal da sétima. Então elas não se articulam diretamente no nosso osso externo, por isso são consideradas costelas falsas. E as costelas flutuantes são costelas que não vão se articular aqui no nosso osso externo. Então terminamos aí a parte de esqueleto axial com os ossos que compõem esse esqueleto. Antes de tratarmos sobre o esqueleto apendicular, superior e inferior, como esse esqueleto ele vai se conectar ao nosso esqueleto axial? Então esse esqueleto ele vai se conectar através dos cíngulos ou das cinturas. Então eu tenho o meu membro superior se conectando ao esqueleto axial através da cintura ou cíngulo escapular, formado aqui pela escápula e pela clavícula, e eu vou ter os meus membros inferiores se conectando ao esqueleto axial através do cíngulo ou da cintura pélvica, formada aí pelo osso do quadril direito e pelo osso do quadril esquerdo. Aqui está o nosso esqueleto apendicular superior, e aí nós vamos fazer uma divisão em 4 segmentos. Então eu tenho o segmento do ombro formado aí pela cintura escapular, eu tenho a escápula e a clavícula, eu tenho aí o segmento do braço formado aí pelo húmero, eu tenho o segmento do antebraço formado aí pela ulna e pelo rádio, ulna medial e rádio lateral, e aí eu tenho o segmento da mão formado aí por 8 ossos do carpo, eu tenho aí 5 ossos do metacarpo, e aí eu tenho 14 falanges. Membros inferiores, aonde eu encontro aqui a cintura pélvica, formada aqui pelo osso do quadril, segmento da coxa, formado pelo fêmur, segmento aqui do joelho, formado pela patela, segmento da perna, formado pela tíbia medialmente e pela fíbula lateralmente, e o segmento do pé, formado por 7 tarsos, por 5 metatarsos e por 14 falanges. Vamos ver um pouquinho melhor, em um aumento maior, um pouquinho aí desses ossos do pé e desses ossos da mão. Então temos aí a mão formada aí por 8 carpos, por 5 metacarpos e por 14 falanges. Então começando pela fileira proximal, nós temos aí escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, falange proximal e distal no polegar, falange proximal, média e distal do segundo ao quinto dedo. Aqui nos ossos do pé nós temos 7 tarsos, começando aqui inferiormente pelo calcâneo, superior ao calcâneo eu tenho o talos, anterior ao talos eu tenho o navicular, anterior ao navicular eu tenho os 3 cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio e lateralmente ao cuneiforme lateral nós temos o osso cuboide. Temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. No hálux temos falange proximal e distal apenas, do segundo ao quinto temos falange proximal, falange média
e falange distal. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de sistema esquelético, nosso segundo vídeo aí do nosso canal. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal para receberem as notificações, que compartilhem, né, o nosso vídeo, que dê aquele like pra gente. Claro, é uma aula um pouco mais resumida, mais rápida. Isso não vai substituir vocês lerem aí o livro de anatomia, tanto o livro-texto quanto o Atlas, para vocês poderem aí aprofundar o conhecimento de vocês em anatomia humana. Inclusive, né, nós somos aí da área da saúde e precisamos entender um pouco melhor o funcionamento aí do nosso organismo, do nosso sistema. Galera, forte abraço e aí até a próxima aula. Próxima aula nós estaremos gravando aí um vídeo para vocês sobre sistema articular. Forte abraço!